Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês estão assistindo, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa roda de conversa nessa Semana da Mulher que está acontecendo aqui no canal do Instituto Mãe Terra. Eu estou com três deusas maravilhosas para a gente conversar sobre um assunto super importante e que acho que é do interesse de todas vocês que trabalham com mulheres e que são mulheres e que convivem com mulheres, que é sagrado feminino inclusivo. Então, sejam bem-vindas, bem-vindes, peguem os seus cafezinhos, a sua pipoca, senta para ouvir a gente conversar um pouquinho sobre esse tema muito importante. E convidei, como eu disse, três grandes deusas maravilhosas para conversar sobre isso. Sejam bem-vindas, minhas deusas lindas, eu vou apresentá-las para o pessoal que nos vê, nos ouve, mas na descrição do vídeo vai estar o arroba delas, toda essa descrição que eu trouxe sobre elas, para o caso de você ter interesse em entrar em contato, bater um papo, trocar uma ideia sobre este e outros temas ligados ao sagrado feminino, marcar uma consulta, marcar um bate-papo com essas deusas que elas estarão à disposição. Vou começar com você, Manu, maravilhosa, Emanuele Ponchon. Ponchon ou Poncon? Eu não sei como fala. Conchon. Ponchon. Isso. Ponchon, ela é umbandista, professora, estudante de psicologia, terapeuta holística e naturopata em formação, na formação Florescer, que é uma formação aqui do Instituto Mãe Terra para mulheres, então para formar terapeutas que vão trabalhar especificamente com mulheres. Em sala de aula, ela trabalha muito com a força feminina, com as alunas dela. Fora da sala de aula, ela busca acolher mulheres em situação de vulnerabilidade emocional, principalmente causada pelo histórico de vida, situações do cotidiano, as inúmeras violências que nós mulheres passamos cotidianamente. E ela se sente uma sementinha aqui, junto de nós, para conversar sobre esse tema. Manu, você não é uma não é só uma sementinha. Tua sementinha somos todos. Você é uma árvore frondosa. Vocês vão ver quando essa mulher abrir a boca. Ela é muito maravilhosa e eu tenho o privilégio de ouvir muitas histórias sobre como ela trata essas alunas dela. E é maravilhoso, gente, vocês vão amar. Estou aqui com a minha amada, queridíssima, a Tati Aracne Maevi, que é atriz, professora de yoga, arte terapeuta corporal, aí atuando em tantra, bioenergéticas e psicossomática, além disso, cartomante e alta sacerdotisa e líder de clã. Na nossa tradição semente ancestral, somos de família, sim, somos sim, minha filhota espiritual, amiga, parceira aqui do Instituto Mãe Terra, facilitadora de círculos de mulheres desde 2015 e é uma maravilhosa, uma deusa que vocês vão amar ouvir também. E tô aqui com a maravilhosa também Prema Nartaki, que é a Nath, que é terapeuta integrativa com foco no corpo, então toda essa visão somática, adoro acompanhar os conteúdos dela. Ela trabalha com tantra, dança terapia, massoterapia, ginecologia natural, também é cartomante, espiritualista livre e facilitadora de círculos femininos desde 2016. Falei para vocês que são deusas maravilhosas, então sejam muito bem-vindas. E eu já abro aqui contextualizando o nosso tema, então nós vamos falar sobre sagrado feminino inclusivo. Somos quatro mulheres brancas, cisgênero, falando aqui com vocês. E é voltado especialmente para. É para todos, para todos, para todas e para todos. Mas aqui a gente fala especificamente também para mulheres que são como nós e que muitas vezes não têm acesso ou ainda não acordaram para um papel importante que a gente tem que exercer na nossa percepção como mulheres que trabalham com mulheres, que é o papel de aprendiz. Então a ideia é a gente partilhar aqui o que nós aprendemos com relação a tudo isso e que vai significar, vocês vão perceber o quanto a gente ainda tem que aprender com relação a tudo isso. Quando a gente fala de sagrado feminino inclusivo, a gente está falando de incluir nesse sagrado feminino todas as nuances do que é ser uma mulher. Então, nós vamos passar, sim, por questões de classe, nós vamos passar, sim, por questões de gênero, se cisgênero, se não cisgênero, nós vamos passar por questões raciais, nós vamos passar por questões sobre condições físicas, então mulheres que são PCD, neurodivergentes. Tudo isso é muito importante que quando a gente fale de um sagrado feminino que inclua, a gente, em primeiríssimo lugar, quando a gente está dentro de um padrão, como é o nosso caso aqui, né? Nós temos cada qual aqui nossas histórias e nossas questões também com relação a tudo isso. Nós somos de uma minoria, mas dentro dessa minoria nós estamos acima de algumas, né? Na voz, na possibilidade de alcançar outras vozes, de ser ouvida, né, obviamente.
E então isso reconhecer esses privilégios que a gente tem também nos faz, uma forma de reconhecer é nos fazer aprendiz, acima de tudo, né? Para a gente aprender. Então aqui a ideia é a gente partilhar um pouco da nossa vivência como aprendizes de tudo isso que somos e de repente falar para você, uma mulher branca, cisgênero, né, de classe média, que goste do sagrado feminino, como a gente pode viver esse sagrado feminino sem incorrer em alguns erros, né, em alguns erros que são muito comuns, principalmente quando a gente está num mundo que muitas vezes é desenhado para nós. Tudo bem que nós somos mulheres, então ele é desenhado para os homens, mas dentro de um sagrado feminino, muitas vezes um sagrado feminino que é branco, que é classe média, né, que tem uma imersão linda, chique de 5.000 reais e tudo mais. Então, é nessa perspectiva que a gente vai aqui. O bate-papo é sobre isso. Então, sintam-se todas muito incluídas para vocês também trazerem as visões de vocês aqui para nós, tá? Eu quero começar abrindo essa conversa com vocês sobre o que é o sagrado feminino para vocês. E exatamente por sermos 4 mulheres brancas, cisgêneras, de classe média aqui, como que a gente faz para viver um sagrado feminino dentro do que vocês entendem sobre isso, sem que a gente acabe caindo nessa visão que é muito elitista, nessa visão que é classista, nessa visão capitalista, comercial desse sagrado feminino? Então eu vou começar com você, Prema. Queria ouvir de você, assim, o que é o sagrado feminino para você? Qual é o sagrado feminino que te interessa? Qual é o sagrado feminino que você vive? E quando que esse sagrado feminino passa a falar, opa, aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque aqui a gente está indo por um caminho que talvez não seja o que realmente é o sagrado feminino. Primeiro, gratidão pela oportunidade, Lua. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, deusas maravilhosas, deusas preciosas, e ter o meu espaço de fala também aqui junto com vocês. O que é sagrado feminino para mim? Sagrado feminino se tornou um termo assim que nesses anos, né, de experiência, chegou um momento que eu tinha até um certo asco de usar esse termo, porque eu acho que assim acabou ficando tão nichado que você olha certas coisas, você fala, ai, que vergonha de estar no meio disso, né? Então, assim, eu acho que sim, é um assunto muito importante para a gente trazer, para a gente integrar e globalizar mesmo que é sagrado feminino, né? Para tirar assim essa coisa vergonhosa que se tornou. E sagrado feminino, para mim, é inclusão, literalmente. Porque quando a gente pensa lá nas culturas ancestrais, matrifocais, a gente vê que a coisa lá era toda circular. Então não tinha exclusão de nada, nem ninguém, né? E eu acho que isso é o mais bonito do sagrado feminino, a gente entender que todo mundo é semente dentro desse planeta, dentro desse globo. Tudo e todos, não só seres humanos, tudo e todos, né? E não tem uma coisa que é mais bonita, que é mais feia, que eles falam, como é que é? Ai, tem um termo que eu detesto. Sagrado feminino desequilibrado. Detesto. Porque não tem essa de sagrado feminino desequilibrado. É o que funciona para cada um e tá tudo certo, né? Não tem essa de falar que você está exercitando seu sagrado feminino e agora você vai pôr uma coroa de flores e vai perfumar o mundo afora. Ridículo! Não tem como. O sagrado feminino é a gente ser cali também, é botar a língua para fora e mostrar os dentes, né? Então, assim, e isso também passa por tudo, passa também por a gente acolher e ouvir as dores de todo mundo, inclusive também dos homens, porque quando a gente pensa na questão do matriarcado, claro que assim, é muito delicado a gente falar disso, né? Mas os homens, eles também, assim, acabam passando aí por várias situações, né? Enfim,
A gente fala do sagrado feminino desequilibrado e tenta colocar também o homem naquela caixinha de macho provedor, né? E como a gente está falando que não existe uma receita para todo mundo, tem aquela mulher que ela vai funcionar mais no modo Kali, no modo guerreira, no modo Atena. Tem também o cara que ele é sensível, que ele é artista e tá tudo bem, né? Então, assim, esse tema que você trouxe, Lua, ele é maravilhoso porque ele vai trazer literalmente essa inclusão, a inclusão de mulheres que se consideram mulheres, mas não nasceram com útero, a inclusão de sagrado feminino num local que muitas vezes essas mulheres elas não têm acesso a um absorvente, a conseguir fazer um tratamento mais natural, enfim, é isso, né? Então, o sagrado feminino, para mim, é literalmente conseguir acolher tudo e todos numa visão mais integrada, integrativa mesmo, assim, com um respeito, né? Sem julgamento. É claro que somos seres humanos, a gente acaba julgando mesmo, né? Mas dentro da realidade de cada um ali, assim. Eu É acho isso. isso incrível e eu concordo contigo. Eu acho que eu sempre, assim, cada dia, né? Tô com 47 anos, mas cada dia eu entendo aquela máxima assim, cara, só sei que nada sei. Porque às vezes a gente não tem noção às vezes a gente vai meio que normalizando certas coisas na vida como um todo, e de repente você para pensar e alguém te traz uma coisa e fala assim, mas não é bem assim. E você fala, cara, como que eu pude pensar isso? Como é que eu pude, sabe, estar nesse lugar? Então, quando você traz que o sagrado feminino, ele é, por natureza, inclusivo, eu concordo com você, né? E aí é que vem, eu concordo com você, assim, vem muito desse ranço. Eu já escutei muitas mulheres falando assim, cara, acabei, falar sagrado feminino já ficou, porque aí se vê um sagrado feminino com flores de plástico, né? Com uma coisa assim que não vai olhar a mulher com vulnerabilidade. A gente vê círculos de sagrado feminino que vão falar para uma mulher que sofreu violência para ela, meu, aqui é para se empoderar, para de mimimi. Sendo que antes disso a gente precisa reconhecer essas dores. E quando você faz isso, você invalida aquela dor daquela pessoa. Aquela pessoa novamente ela revive situações outras da própria vida em que ela, meu, a sua voz não importa. Então a sua dor não importa. Dê o seu dinheiro aqui e dance aqui com a sua guirlanda de flores e saia transformado. Quando na verdade o sagrado feminino não é sobre isso, né? O sagrado feminino, ele não pode ser uma. E acaba sendo, porque é o que você falou, somos seres humanos, acaba sendo uma ferramenta de. Mais uma ferramenta de opressão e de exclusão, de segregação, né? E de competição. E para você, Tati Aracne, o que é o sagrado feminino na sua vida? Qual o sagrado feminino que te interessa? E quando que esse sagrado feminino ele se torna ranço para você, assim? Primeiro, mãe, muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui, é uma alegria estar aqui participando desse bate-papo com essas mulheres tão incríveis, com um tema tão importante e delicado, né? E sagrado feminino para mim, acho que como a Prema e como você, eu também já tô com ranço dessa palavra, de forma geral, assim, né? A gente vê umas coisas e ouve alguns comentários que a gente faz umas caretas, né? Às vezes a gente não quer perder o réu primário, então a gente faz umas caretas, né? Como assim isso está acontecendo, né? Mas a gente também faz parte disso, né? Querendo ou não, a gente está aqui tentando fazer a diferença, aprendendo com o que a gente pode, né? E o sagrado feminino, para mim, ao longo desse tempo, vivendo isso de forma muito radical em alguns momentos da vida e depois, porque para mim é assim, né? Eu sou ariana, então eu me jogo muito de cabeça nas coisas, é tudo muito intenso. Então, quando eu ouvi esse chamado, o corpo grita, né? O chamado grita dentro da gente, né? As células, elas pedem por essa reconexão, né? Quando você trouxe na sua fala anterior, Lua, sobre essas mulheres que ainda não ouviram esse chamado, isso também é o sagrado feminino que foi tão calado,
né, que foi tão suprimido e que às vezes o chamado está ali dentro pela saúde debilitada, pelos relacionamentos que não são congruentes, né, que são muito fluidos e traz mais dor, né? Então eu penso hoje que o sagrado feminino, ele não é só estético, né? Ele não tem a ver só com coroa de flores e dançar na natureza. Tem isso também, né? Mas o sagrado feminino é mexer na ferida, né? É cutucar aquela dor, né? É sangrar junto com outras pessoas, com outras mulheres, com outros seres que também passaram por suas dores, né? Nutrir esses corpos que estão feridos, que estão subjugados, né? Como a Manu trouxe na fala dela na apresentação, né? E eu acho não, eu acredito que é a reconexão também, incluir e reconectar, né? Então a gente vai limpar, entender o que é essa dor toda, inclui todo mundo ali, vamos entender o que é essa dor e aí vamos reconectar. Porque eu penso que se a gente só reconectar sem mexer na ferida, a gente não está reconectando de fato, a gente está sendo estético, a gente está sendo vitrine. Isso também pode funcionar, mas é superficial. E aí, de repente, aumenta a dor em vez de tratar, em vez de curar aquele colo, aquele corpo que está ferido, aquela psique que está precisando de apoio, né? Então, o sagrado feminino, para mim, é uma potência de energia criativa, né? E que muitas vezes, por conta da história social daquelas pessoas, de nós mulheres, foi muito suprimido, né? Foi oprimido, foi comprimido num corpo que tem que ser um padrão X, num comportamento que tem que ser X, Y, Z, e não tem que nada, né? Ele pode ser o que ele quiser ser, na verdade, né? Desde que a pessoa escolha isso com consciência, né? Então, o sagrado feminino, quando você pergunta, né, o que que é ele para mim, é muito amplo, porque pensa, eu não consigo pensar no sagrado feminino fora de tudo que a gente é, né? E o nosso planeta é feminino, né? Nós estamos dentro de um corpo feminino, né? Então, se eu não consigo respeitar esse corpo, por um exemplo, jogando uma bita de cigarro na rua, e eu sou fumante, eu tenho esse cuidado para descartar de forma certa, para não danificar. Ah, mas eu moro na cidade, não tem problema sim, né? Assim como eu não vou tratar uma mulher ou qualquer pessoa de qualquer jeito, porque aquele corpo, aquela pessoa, aquele ser integral, inteiro ali, ele traz uma memória. Ele traz uma história social e política e precisa ser respeitado. Então, o sagrado feminino, ele é político também para mim. Não tem como eu pensar em reconexão de corpos, de mente com os sagrados, né? Sem pensar nesse respeito, sem pensar nesse cuidado ao falar, ao tratar o outro, né? Então, quando eu penso em sagrado feminino hoje, eu tenho muito cuidado para tocar no outro, da mesma forma que um dia eu fui, sou ainda tocada, né, nas experiências que a gente vive, e é uma linha muito tênue, né, porque a gente não sabe quem é aquele sagrado que está chegando, né, ou que nós estamos chegando. Então, para mim, é sempre um aprendizado mesmo, de ouvir mais, é, de falar o que às vezes a gente tem que encontrar palavras, né, para ter uma linguagem adequada. Mas o sagrado feminino para mim é muito sobre limpar as feridas e se reconectar. E a partir dessa reconexão, aí sim a gente expande o que a gente encontrou de belo e até de sujo na gente como exemplo de aprendizado mesmo e de construção, de reconstrução de nós e da sociedade, né? Aí a gente dança com guirlandas de forma mais leve, né? E de mãos dadas É real, né? De mão dada real. real, assim, É. exato. Eu acho que Mesmo que assim, sejam com lágrimas nos olhos, né? Porque é com sobre isso certeza que também. muitas vezes é assim, né? Oh, Eu acho que o que você trouxe é muito importante, porque eu penso que qualquer trabalho que envolva mulheres, o sagrado feminino vai envolver mulheres, homens e tudo que há no meio disso é verdade, mas principalmente que envolva mulheres, como círculos de mulheres, terapia com mulheres e tal, cara, não tem como a gente realmente fazer essa reconexão sem que a gente olhe para os aspectos sombrios da gente. Os aspectos difíceis, né? As dores que a gente passou, as dores que a gente causou, as visões enviesadas que nós tínhamos desse feminino, porque somos produto de uma sociedade patriarcal.
Então, como que a gente também tinha uma visão enviesada sobre nós mesmas, sobre nossas irmãs, né? Sobre o feminino que nos cerca, sobre maternidade, sobre, inclusive, sobre todas essas questões e recortes políticos. A gente olhar, novamente eu vou trazer, nós somos 4 mulheres brancas aqui, classe média, cisgêneras, mas cada qual de nós tem sua história. Eu conheço a história da Tati, da Manu, conheço a história da Prema, conheço a minha, obviamente, então cada uma tem suas questões aí que se mexer vai ver que tem outros marcadores ali acontecendo. Só que existem marcadores sociais que são muito evidentes e que vão impactar eu vou dar um exemplo da minha vida. Eu sou uma mulher que eu nasci e cresci na periferia de uma grande cidade, muito pobre. Eu fui começar a melhorar de vida depois com uns 29 anos, 30. Então, com muito esforço, muito trabalho, e então eu sei o que é a pobreza, eu sei o que é, inclusive, passar fome. Só que eu já não passo mais fome há muito tempo. E eu sei que, dentro dessa sociedade que a gente vive, o fato de eu ser uma mulher branca, cisgênero, me beneficiou. Eu pude ter oportunidades que outras mulheres com marcadores sociais, outros, não tiveram. Então, a gente olhar nesse aspecto que a Tati trouxe, político, é extremamente importante. Por quê? Porque a gente passa a se colocar, mas não é invalidar sua luta, nem suas vitórias, nem o quanto você foi guerreiro, o quanto você foi fodástica na vida, e quanto que você fala, caraca, mano, consegui um lance aqui. Não é sobre invalidar nada disso, a gente tem que celebrar sim as nossas vitórias. Quando estamos falando principalmente de pobreza, né, de coisas de pobreza, que é onde nos atravessa mais forte. Mas é entender que tem outros marcadores. Isso é olhar o sagrado feminino político, de forma política, né? Então, eu acho que todas nós, todas vocês que estão ouvindo a gente, não sei quais são os seus marcadores, não sei se vocês têm algum, se vocês são mulheres privilegiadas, eu não sei nada disso. Mas se você quer trabalhar com mulheres, com o sagrado feminino, é extremamente importante que você dê um passinho para trás e escute, né? E pense sobre essas questões, porque isso é muito importante. O que não significa que nós 4 aqui não estejamos isentas de errar, porque como o Prema muito bem trouxe, nós somos seres humanos, que erramos, que julgamos, que nem sabemos que não sabemos de algumas coisas, mas eu acho que o importante é a gente estar disposta a trabalhar esse sagrado feminino tendo essa visão inclusiva e efetivamente trazer isso para os nossos comportamentos. Isso só pode ser feito, como a Tati trouxe, se a gente de fato mexer em ferida. E às vezes mexer em ferida, gente, é difícil mesmo, né? Não é docinho, não. Manuzinha, o que é o sagrado feminino para você? O que é um sagrado feminino que se perde, que deixa de ser sagrado e se torna uma mercadoria nesse mundo? Eu acho assim, Lu. Primeiro, olá meninas. Para mim, assim, é um prazer muito grande. Me deu muito frio na barriga quando eu entendi o que ia acontecer. Eu falei para a Lua que eu me senti tão semente, porque eu vejo vocês aí, mulheres tão fortes, mulheres que já trabalham com mulheres há muito tempo, fazendo tudo isso. Então, assim, eu parei e falei: será que eu vou dar conta? Mas por que que eu não vou dar conta? Se eu já dei conta de tantas coisas que me aconteceram. Então, assim, o sagrado feminino para mim, eu acho que ele inicia no útero. Porque quantas e quantas mulheres foram geradas num ambiente tão tóxico, com suas mães apanhando, passando fome. Então, assim, para mim remete muito isso e eu trago até por mim. Eu fui uma criança gerada num útero que não foi aceito pelo pai. Então, a minha mãe já passou por todo um processo, o meu avô que não aceitava, porque eu tô com 48 anos. Então, há quase 50 anos era muito difícil dos pais aceitarem que suas filhas engravidaram e foram largadas pelos seus homens. E assim, e voltando também, eu vejo a parte da ancestralidade. A minha avó foi uma mulher, é uma mulher que aos 10 anos ela subia numa caixinha, num caixote de feira para poder lavar uma louça. Então, assim, é uma mulher que não teve uma infância, mas é uma mulher que se tornou tão forte. Mas até que ponto a gente tem que ser forte a todo momento, né? Então, para mim, o sagrado, ele fala muito sobre ancestralidade. E quando a gente fala sobre reconexão, e me para assim, beleza, eu fiz a minha reconexão, mas e o que que eu faço depois disso? Como eu lido com tudo isso? E quando a Tati trouxe também sobre o sagrado da gente
trazer ele, buscar, bater de frente muitas vezes ali. Eu vejo também, quando a gente fala sobre mulheres periféricas, como que a gente vai virar para essa mulher dentro de um círculo de sagrado feminino e falar para ele, olha, bate de frente com seu companheiro e toma o rumo da tua vida. Mas essa mulher tem condições financeiras de tomar conta da vida dela? Essa mulher muitas vezes tem muitos filhos, ela vive, a gente vê o quanto de feminicídio que está tendo por aí. Então, assim, eu acho que quando a gente trabalha também o sagrado feminino com essas mulheres que não tiveram tantas oportunidades como nós, mulheres brancas, a gente tem que tomar esse cuidado também para, de repente, não empoderar ao ponto delas saírem com tudo e assim como os negros, quando foram ali libertos, eles foram jogados para as favelas e não tiveram o que fazer. Então, quando a gente faz esse resgate, essa libertação dessa mulher, a gente tem que tomar cuidado com esse suporte que a gente vai dar para elas também, né? E a gente, quando veio também sobre o sagrado, para mim, é honrar as emoções, porque eu que fui negada desde a minha infância, eu fico naquela, eu tenho que ser forte, eu tenho que brigar, eu tenho que bater de frente. E onde fica a minha emoção? Onde fica o cuidado comigo? Então, o primeiro círculo de mulheres que eu participei, a primeira vivência de sagrado feminino que eu participei, eu falei, caraca, eu acho que eu não sabia nada sobre mim. Então, foi muito forte, porque eu tive que abrir o meu zíper e sair de dentro de mim, porque eu tinha criado toda uma carcaça em cima disso, um escudo para que ninguém chegasse. E aí eu vi que ia muito além disso. E eu acho que por isso que eu trabalho tanto com as minhas alunas, porque até o ano passado eu estava com meninas de 10 e 11 anos, e eu trabalhava com essas mães que muitas apanhavam, e assim, na porta de sala tinha todo esse trabalho. E para mim foi muito gratificante ver muitas delas voltando a estudar, tomando posicionamentos, algumas até se separaram e foram viver a vida delas. Então, assim, eu acho que mesmo eu, sementinha, sem ter tanto conhecimento sobre o sagrado, o que a gente traz de história, eu acho que muitas vezes é o suficiente para a gente conseguir plantar essas sementes para que outras árvores nasçam e com raízes muito fortes. E eu acho que o sagrado também ele vem como uma cura coletiva, porque se eu cuido de mim, automaticamente eu cuido do outro, e se eu cuido do outro, é uma troca. E eu aprendi muito com essas minhas alunas tão novas também, onde muitas delas falavam que elas tinham vergonha, principalmente por serem negras. Então, assim, como que eu podia deixar isso passar batido? Então, assim, eu, mulher branca, eu tenho a consciência de classe ali que eu preciso batalhar por essas meninas negras para que elas tenham voz assim como nós estamos tendo agora, sabe? E eu acho que, assim, quando a Lua pergunta sobre o sagrado vazio, para mim é virar produto antes de ser processo. Então a gente tem que entender e tem que ver o que que eu vou fazer por essa mulher que vai passar pela minha mão, ou o que que eu vou fazer por essa mulher que vai passar pela minha vida. E é lindo o discurso de empoderamento, né? Ai, temos que ser mulheres fortes, mas e onde está a minha identidade? Onde está a identidade dessa mulher e como é a realidade dela? Então, para mim seria isso, Lu. Maravilhosa, eu falei para vocês, Manu, você traz essa questão de estar no seu trabalho terapêutico em construção para atender mulheres, mas, cara, você já atende mulheres, você atende mulheres num momento e num lugar extremamente importante, que as meninas na escola. Eu me lembro, eu tenho certeza que todas vocês lembram de professoras que foram muito importantes na nossa vida, que acreditaram na gente, que plantaram sementes positivas na gente, e a gente deve a essas pessoas muito daquilo de bom que a gente se tornou, né? Porque a gente tem muito que aprender ainda, mas algumas coisas a gente conseguiu chegar, a gente acreditou também na gente, porque antes da gente acreditar na gente, alguém acreditou. E normalmente tem uma professora envolvida aí, tem uma professora envolvida. Né? Então, tenho certeza que passou na mente de vocês algumas, pelo menos uma eu tenho certeza que passou, que foi marcante. Eu tenho certeza que você é nessas meninas, quando forem mulheres adultas, elas vão lembrar da Manu falando sobre elas terem orgulho de quem elas são, e outras histórias que você já partilhou comigo sobre o seu trabalho com elas, que é um trabalho de base, né? Então eu concordo totalmente, o Sagrado Feminino que não vai trabalhar as bases, que não vai onde está a vulnerabilidade,
que não tem esse senso político, ele é um sagrado feminino esvaziado. Ele é um sagrado feminino que virou produto, ao invés de ser um processo, né? Então, e como, quando você traz a sua história, como que o sagrado feminino, a gente sente esse chamado porque houve dores ali, né? São dores que vêm de questões da gente, de como a gente viveu, cresceu, encarou a nossa sexualidade, o ser mulher, né? Porque temos isso também. Então, nascer com uma vulva vai colocar já uma série de coisas na gente também, que são dores específicas e que precisam ser olhadas. Então, eu acho que você tem a capacidade de conversar com mulheres, com meninas, que num momento muito crucial, muito importante, né? Então eu vejo que o seu trabalho é incrível e ao atender mulheres, quando você estiver conduzindo seus círculos e atendendo mulheres, que não vai demorar muito, eu tenho certeza que toda essa bagagem ela vai ser super importante para levar para essas mulheres, né? Porque nenhuma mulher que está buscando esse sagrado feminino de rica, né? Sagrado feminino que, vamos empoderar, mas não vamos falar das dores. As dores você joga para baixo do tapete, entendeu? Porque a gente é muito linda e muito plástica para a gente ter que ficar olhando para as nossas dores. Então, isso é muito importante. Lua, entraria aí no sagrado feminino, essa sua fala, sobre o sagrado feminino gratiluz, né? Onde tudo é Exatamente. lindo, onde tudo é perfeito, e não é assim, ele vai muito mais, porque a partir do momento que você toca as feridas, ele deixa de ser confortável, e esse incômodo, ele tem que ser muito trabalhado. Com certeza. Tic-tac. E precisa ser bem trabalhado com uma consciência para que não se torne aquilo que você falou, Manu. Não é só virar revoltada e sair tacando pedra em todo mundo e destruindo a própria vida. Não é só sobre isso, porque senão a pessoa se destrói, né? Ela tem que ter, de repente, a dor é tudo que sustenta ela. Quantas vezes eu mesmo já me vi nesse lugar, tudo que me sustentava era dor. E se eu tiro essa dor e se eu quebro e meto o pé em tudo, o que que sobra? Não sobra. A gente desmorona junto. E aí a gente nem consegue reconectar nada, porque antes tem que juntar as pecinhas, fazer a liga de novo, para depois colar tudo. É um processo, né? Então, até nesse momento de tomar, voltar para si esse poder, né? Entender o que que é isso. Eu penso hoje que a gente não pode só ficar com revolta e vamos meter o pé em todo mundo e vamos brigar. Não pode ser assim, porque isso pode causar dores muito maiores, né? Na pessoa em torno dela, né? Nós já passamos muito por isso, algumas dores que a gente quis derrubar tudo e destruir a nós mesmos e a nossa vida. E se a gente tivesse feito isso, a gente talvez não tivesse aqui hoje, né? Então eu penso que o seu trabalho com essas meninas, cara, é muito especial, porque você vai trazendo esse cuidado desde nova para elas e não precisa ser metendo o pé em tudo. Primeiro cuida dessa dor, primeiro acalma a fera, depois, se precisar, é língua para fora, é calha, é porrada mesmo, mas é depois, num outro momento, se ela achar que tem que ser assim, né? Então, eu acho que esse seu trabalho com essas meninas, cara, é muito especial. Isso vai fazer toda a diferença no caminho delas para toda a vida. E parabéns. Eu Parabéns concordo mesmo. e vou puxar já você, Tati, nessa segunda fase aqui para a gente falar, porque você sabe que eu estava ouvindo vocês falarem e estava pensando, cara, o sagrado feminino inclusivo é o sagrado feminino que escuta e acolhe, né? Ele vai escutar e vai acolher. Então, assim, porra, eu tive minhas dores porque eu passei por uma situação assim. Então, eu vou me sentir ouvida e acolhida quando eu partilhar a minha dor. E aí, quando a outra estiver falando das suas dores e do que lhe aconteceu, eu vou ouvir e vou acolher. Eu não vou invalidar aquela dor. Eu vou ouvir e eu vou acolher. Até para que, se eventualmente, de fato, não porque você está julgando, mas porque se de fato o sagrado feminino é para incluir, então é para incluir para ouvir essas dores. Não estamos falando assim, sabe, de ficar enaltecendo a dor ou colocando a dor num pedestal, não é isso.
Mas assim, quando a gente ouve a dor de alguém, e a gente recebe isso, né? E ouve, mesmo que venha o julgamento, que a gente é humano, como a Prema trouxe, né? E a gente fala assim, cara, mas isso também não é tão assim. Escuta, porque você pode estar enviesada. Você pode estar enviesada, seus privilégios podem estar obscurecendo a sua visão. E você não consegue enxergar aquela dor. E se alguém está trazendo uma dor, é porque dói nela. Né? Ah, não, mas ela quer chamar a atenção. Isso também comunica algo. Então, se é um feminino, um sagrado feminino inclusivo, então inclua no seu trabalho, no seu processo, né? Que não é um produto, né, Manu? É um processo. Inclua no seu processo silenciar esse ego e deixar essa mulher falar. E ainda que seja tudo isso, o sagrado feminino inclusivo é aquele que vai fazer com que aquelas mulheres juntas despertem para onde que a gente estava, como a Tati trouxe, onde que a gente estava colocando a dor num pedestal e sendo só aquela dor é o que me sustenta e eu abro mão daquilo, aprendo a abrir mão dessa dor e me deixo acolher, me deixo ouvir, eu olho que a minha dor não é maior que a dor do outro, porque a dor do outro sempre é a dor dele, vai ser maior para ele, né? E aí a gente consegue dialogar, né? E eu acho que esse é um dos entraves em todas as relações, assim, e principalmente quando estamos falando de minorias, marcadores, isso é uma grande questão, né? Então eu acho que é importante a gente conversar sobre isso, e eu queria começar trazendo para você, Tati, assim, né? Onde que você vê essa importância? A gente já falou um pouco aqui, mas para arrematar assim, a importância desse sagrado feminino inclusivo, né? Que ouve, que acolhe e tudo mais. Bom, pensando, né, que o sagrado feminino, ele é tudo isso, não é uma prática pronta, não é vitrine e tal, eu penso que ele precisa ser inclusivo porque é o que ele é, né? Se a gente fizer um sagrado feminino que não é inclusivo, porra, a gente não tá fazendo nada, a gente já tá fazendo errado, né? Então, e eu acho muito bacana, eu acredito, numa coisa muito bacana, que a inclusão, ela cria pontes, né? Ela vai criar laços além de pontes. Então, eu crio uma ponte para ir ao outro, ouvindo, acolhendo, e isso gera um laço que não é um nó, que não prende para sempre, amarração, mas é um laço de confiança. É um laço que a gente vai tecendo dentro, fora e junto com isso, né? Então, e fora a rede de apoio, né, gente? Eu penso que toda mulher, eu tive uma gravidez na juventude e foi muito difícil isso para mim, porque eu não tive rede de apoio, né? Eu não tinha pessoas à minha volta que me apoiavam. Pelo contrário, as pessoas à minha volta me excluíram e me condenaram, claro, né, por isso. Então, para mim foi muito difícil a minha adolescência e eu me senti excluída de muita coisa por ser uma mulher jovem, grávida, né? Isso foi um dos motivos. Então, eu entendi como a exclusão, ela é uma ferida que vai durar por muitos anos, perdurar por muitos anos na nossa vida. E como o trabalho com o sagrado feminino, com mulheres, com pessoas, eu entendo que o sagrado feminino, ele precisa incluir, porque senão ele se torna só uma ferramenta de agressão gratuita. Porque muitas mulheres vão se apoiar nas dores e nas dores, e porque é natural, é o que a gente tem, como eu disse anteriormente, às vezes é tudo que a gente tem é aquela dor. E a gente usa essa dor como ferramenta para tudo, porque a gente só tem aquilo, né? Mas a partir do momento que eu me sinto num lugar segura para falar da minha dor e ser acolhida, e eu não tô falando de acolhida é bater palminha ou aquele abraço coletivo, não é isso que é o acolhimento. O acolhimento é o olhar sem julgamento, né? O acolhimento é um abraço sincero quando a gente está chorando de soluçar por uma lembrança lá de trás que ainda ressoa aqui, né? E Acolhimento isso faz é também ajudar na elaboração de tudo isso, né, Tati? exatamente. É na construção de tudo isso, né? Então, quando eu vou pensar um evento de sagrado feminino, eu preciso, a pessoa que vai dirigir, penso eu, que ela precisa estar pronta para lidar com tudo isso que ela já trabalhou dentro dela, né? Porque se essa pessoa também não estiver pronta, ela também vai dificultar o caminho, não vai criar ponte, né? Porque daí é o que você falou, vem o ego na frente e aí você não inclui, né? Você exclui e acaba causando outras dores, né? Então, a importância desse sagrado feminino para mim hoje é entender que tudo pode ser incluído ali e acolhido,
né? E aí é transformado, né? Eu não consigo transformar nada nem ninguém se eu não acolher primeiro, nem a mim mesmo, né? Então, assim, hoje a gente vê muitas práticas prontas de sagrado feminino e além de práticas prontas, né? É o estar pronto dentro da gente. Então, é uma construção dentro da gente que não vai ter fim nunca, que a gente vai estar sempre aprendendo, porque a gente se coloca como ouvinte do outro, a gente se coloca como aprendiz daquela história, né? E aí a gente faz parte daquela história que se torna social nessa rede de apoio dessa mulher, que às vezes vai salvar a vida dela e da criança e do futuro da sociedade, do sustento dela, né? As sociedades matrifocais era muito coletivo, né? Tudo é coletivo, tudo é nosso, não tem meu e seu, é nosso, né? E essa consciência do nosso, poxa, isso faz milagres na nossa vida. Nossa, Isso faz muito. pequenos milagres diários quando é nosso, sabe? E me emociona. É lindo. Inclusive, na sua fala, eu penso uma coisa também aqui. Quando a gente fala de sagrado feminino inclusivo, eu até trago isso muito em aulas, assim, quando a gente entra na parte de formação de círculos de mulheres e tal. A gente não está dizendo que não precisa que não devemos ter círculos que tenham certas especificidades. Então, por exemplo, eu acho que é interessante que tenha um círculo de mulheres pretas, um círculo de mulheres mães, né, que vão falar de maternidade, de leite, de peito, de barriga, de estria, de dores, de solidão, de luto de quem se era, né? Eu acho que isso é válido, isso é inclusão também. Ninguém está falando isso aqui, hein, galera? Aqui a gente está dizendo o sagrado feminino como um todo, ele não é só círculo de mulheres, ele não é uma coisa pronta. Por isso que a gente fala de sagrado feminino inclusivo. E o inclusivo, ele inclui exatamente grupos que possam ter certas especificidades, né? Aqueles marcadores, aquelas dores que vão ser importantes nessa rede de apoio que a Tati trouxe, né? Nesse se abraçar para elaborar as questões, para entender, para realmente falar, cara, eu te entendo, eu É sei o que você pensar passa, junto, né? pensar É pensar, junto. ensinar e aprender a pensar junto com aquela dor, encontrar junto uma solução que amenize até que cure, né? Se Exato, cura, Tati, a porque tem coisas, gente tem dores que não vão curar, já vão amenizar, tá, a vida mas a tá dada, cicatriz tá né? A ali, vida tá né? dada. A gente tem uma história muito parecida, eu e a Tati. A gente conversa muito sobre isso há anos já, porque eu também fui uma mãe solo, adolescente, de um menino, ela também, que hoje são homens casados já, feito a vida. Então, essas dores, a gente se entende no olhar, como diz a música, né? A gente se entende certas dores, certos lutos, certas mortes, certas revoltas, certas paixões, certas descobertas e vitórias, que só quem passa por isso sabe. E é a mesma coisa, uma mulher preta, uma mulher periférica, uma mulher trans, todas essas mulheres. Agora, obviamente, isso não significa ser excludente. A gente precisa olhar para essas dores que não tem nada a ver com a nossa dor, que a gente sequer nunca vai saber o que uma mulher preta passa. A gente nunca vai saber o que uma mulher preta passa, nunca. A gente vai ver de fora, porque a gente vive num mundo feito por nós, para nós, né? Mas a gente, nesses casos, a gente sentar e ouvir. Quando a gente estiver nessas rodas, né, heterogêneas, que vão trazer, que é muito rico também, extremamente rico. Ver dores que, cara, nem imaginava essa dor, cara. Putz, cara, não sei, não consigo imaginar essa dor. Isso é muito rico também, né? O que você acha, Prema? Abre seu microfoninho. Seu microfoninho tá fechado. Seu microfone. Isso. Bora. Perdão, eu estava falando que eu estou viajando no que vocês estão falando, porque é tudo isso que a gente vivencia, né? E eu acho que a Manu também, inclusive, porque ela vive na prática mesmo essa coisa, né, da construção das meninas. E a gente vê realmente, assim, as fases que as mulheres vão passando, né, que as pessoas vão passando quando adentram dentro disso, que é literalmente, primeiro, essa fase do olhar ali para a sujeira, e aí essa sujeira ela causa uma revolta. Às vezes essa revolta ela vai ser necessária para a pessoa quebrar as correntes, né? Quebrar as correntes mesmo, assim, enfim.
mas para cada um vai funcionar de um jeito, e é aí onde entra esse apoio da gente ouvir sem julgamento, da gente acolher sem julgamento e tá, como que isso aqui vai funcionar para você, para nós? Porque não é a mesma história, é muito particular. O ser humano ele é assim, né? O ser humano é indivíduo. Então, por mais que a história é parecida, vai funcionar de um jeito diferente, né? Então, assim, essa coisa da inclusão, enquanto vocês estavam falando, eu lembrei também, assim, de casos que vieram mulheres idosas em minhas rodas. Idosas mesmo. E, assim, a gente tem costume de sentar no chão e dançar e tal, né? E aí você tem que toda adaptar para o conforto daquela mulher também. E o mais lindo, assim, o que eu acho mais lindo quando vem idosas na roda é que eu não sou mais a facilitadora, porque não tem como, né, gente? É muita história, é muita sabedoria. E a gente vê pouco idosas em roda, infelizmente, né? Assim, elas vêm e elas partilham de histórias, de momentos, de coisas que a gente não consegue imaginar, porque, poxa, quantos anos lá atrás, né? O quanto isso é só um exemplo de o quanto a gente tem para aprender com quem é diferente da gente, literalmente, literalmente. Então, assim, a trans às vezes chega ali na roda também e ela vai falar de mulheridade com muito mais potência do que eu, do que você, que nascemos assim, às vezes, né? Porque é, é, é aquilo que nos é negado durante muito tempo, e isso daí a gente adapta cada um para dentro da sua experiência, né? É aquilo que nos é negado que a gente precisa aprender a reivindicar. Reivindicar a liberdade de ser quem a gente quer ser. E nos ensinam o que tem que ser mulher, o que tem que ser sagrado feminino. Não tem que nada. Não tem que nada, né? E, enfim, aprendiz, sempre É, aprendiz, assim, do sempre tema. aprendiz. É muito, muito Sempre. potente isso, né? Muito, muito potente mesmo. Porque eu adorei que você trouxe as mulheres de sabedoria e poder às idosas, porque eu nunca vou me esquecer o privilégio que eu tive. O primeiro círculo de mulheres que eu coordenei na minha vida eu era a segunda mais nova. Todas eram mais velhas que eu. Tinha pessoas que tinham idade para ser minha avó ali. Primeiro, foi muito chocante, assim, foi muito um baita no aprendizado, né? Então a gente falando de sexo, que é o que os temas, né? De orgasmo, de menstruação, a coisa linda que foi, eu ouvi de várias delas assim, cara, que pena que eu só descobri o sagrado desse sangue agora. Poxa, eu queria ter descoberto isso antes, né? Então foi muito legal, Prema, você ter trazido as mulheres idosas também, isso é bem bacana. E para você, Manu, qual a importância dessa inclusão no sagrado feminino? Eu acho que, voltando ainda para as minhas meninas, incluir meninas negras nisso tudo faz com que elas se sintam parte de uma sociedade. E quando a Prima traz sobre idosas, e quando a Lua também fala sobre dar ouvir, eu acho que existe a diferença entre o escutar e o ouvir, né? Muitas vezes no nosso dia a dia a gente só escuta, a gente não ouve. E essas idosas se sentem assim especiais nas rodas de conversa porque elas nunca tiveram voz, elas sempre foram caladas, castradas. Então, quando a gente consegue trazer uma idosa para uma roda de sagrado feminino, a gente dá para ela o direito de ser quem ela é, porque ela muitas vezes nunca foi o que ela gostaria de ser. E com relação às trans, às pessoas não binárias e até mesmo os homens trans ali, trazê-los e trazê-las para a roda de sagrado feminino dá poder de pertencimento, porque eles precisam se provar o tempo inteiro. E eu já ouvi, assim, a gente ouve, principalmente de homens, né, que mulher trans não é mulher porque não tem útero. Mas e as mulheres que tiraram os úteros, elas deixaram de ser mulheres? Então a gente precisa trabalhar muito disso também.
E nem a Lua falou agora sobre a menstruação. Eu, por opção, eu acabei cortando a minha menstruação, porque eu me sentia muito pior menstruando do que não menstruando. E eu entendi também que o não menstruar não me faz menos mulher do que outras mulheres. E isso eu consegui entender no Sagrado Feminino, porque quando eu fiz a vivência, falava sobre os 4 ciclos. E quando chegou na fase da menstruação, eu me encolhi. Eu me encolhi porque eu me sentia menos do que elas, e eu me sentia suja por não menstruar, por optar por não menstruar. Mas as consequências que tudo isso colocavam para mim, traziam para o meu corpo, eram muito piores. Então, assim, eu acho que eu posso trabalhar esse sagrado feminino não menstruando também. E a gente fala também sobre quando fala do sagrado feminino, a escuta ativa, e realmente a escuta e o ouvir ativo, porque se você só escuta simplesmente pelo ato de escutar para dar ao outro o direito de voz, eu acho que fica muito vago, fica muito falho. E a gente precisa conseguir mostrar para essas mulheres que elas têm sim o direito de fala, que a gente pode ser feminista sim, mas sem ter que ouvir que a gente é feminazi, e mostrar também a forma como o feminismo acontece de forma real, não é só sair gritando aos 7 ventos, eu sou, mas o que eu faço com tudo isso? E eu acho também que o sagrado feminino, quando ele exclui principalmente as pessoas que não nasceram com útero, ele é incoerente, não faz muito sentido ali. Então, para mim, o sagrado feminino inclusivo é quando ele trata todo mundo como um todo. É fácil? Não é, mas é abrir os braços e realmente acolher, a gente trazer essas mulheres para perto da gente, as mulheres com útero e mulheres sem útero também, e mostrar que não só a gente que conhece um pouco sobre o sagrado feminino pode falar, mas dar a elas também a segurança de que elas podem ser multiplicadoras em cima de tudo isso, porque trabalhar o sagrado não é só estar dentro de uma roda, é o nosso dia a dia, é o acordar, olhar no espelho e falar, cara, eu sou foda. Eu acho que tem que ter isso, é trabalhar essa autoestima dentro das mulheres, eu acho que é trabalhar essa inclusão também. Eu acho que seria isso, Lu. É sensacional. Inclusive, você trouxe a questão da menstruação. Eu lembro de uma situação muito interessante que teve uma vez numa aula, quando a gente estava falando de contraceptivos, né? E aí a grande questão com relação à menstruação também vem com relação ao anticoncepcional. Porque, sim, o anticoncepcional, ele tem uma série de efeitos colaterais no nosso corpo, tem todo um histórico. Mas é inegável que também foi uma arma de liberação feminina, de libertação, porque a gente parou de engravidar. Então, é olhar as coisas de uma forma mais profunda, né? Então, o anticoncepcional não é o demônio todo, mas também não é a santificação dele. Mas ele possibilitou que a gente tivesse liberdade de não ter que engravidar, de não ter que ficar parindo filhos. E a menstruação, acho que é a mesma coisa. Ela tem toda a sua sacralidade, é linda e maravilhosa, mas quando ela vem carregada de dor, quando ela vem carregada de uma série de questões, fica muito difícil para essa mulher. Eu vejo mulheres que muitas vezes elas deixaram de menstruar e elas conseguiram se conectar até muito mais com o seu sagrado feminino porque deixaram de sentir dor. Claro, tem todo um lance, vamos entender como o do anticoncepcional, então dizer, por que não impõe anticoncepcional pro cara, por que tem que ser na agência, tem tudo isso que a gente pode discutir, mas é inegável, se não fosse o anticoncepcional, quantos filhos será que a gente já não teria tido? Com o anticoncepcional, a gente tem mais liberdade de vida, né? E a questão de suprimir a menstruação é a mesma coisa. Não, você é menos porque você não menstrua, porque não sei o quê. Isso é excludente, né? Isso é bem perigoso, né? Diga, Manu. Que a Manu levantou 10 passos para prima. Então, Lu, até o fato de sangrar para mim, ele traz muito do abuso que eu sofri. Então, assim, o sangue para mim, ele remete a uma invasão. Eu fui machucada por dentro, então poder cortar esse fluxo menstrual me deu mais, eu acho que seria mais dignidade, mais um acolhimento, porque quando a gente passa pela situação do abuso, a gente fica tão vulnerável, e como eu falei, ele sempre me remetia a tudo isso que eu passei. Então eu me permiti esse autocuidado em não menstruar, até porque eu optei por não ter filhos, o que foi muito difícil também. Socialmente não foi aceito, porque nós fomos criadas para parir.
Mas eu acho que essa junção do não me machucar todos os meses e com isso poder também não engravidar me trouxe uma força muito grande. E isso eu trabalhei também nessa roda do Sagrado Feminino. E para mim foi essencial, porque eu acho que se até hoje eu tivesse sangrando, eu não seria a potência de mulher que eu sou hoje. Mas isso é meu, é a minha situação, é o meu caso. Por isso que quando a gente coloca de respeitar a dor do outro, respeitar o histórico de vida da outra, É sobre não isso. é se colocar no lugar dela, porque eu acho que por mais que a gente compreenda, a gente nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro, porque são dores diferentes, são vivências diferentes. Mas é conseguir colocar para outra mulher, olha, eu não entendo o que você está passando, mas eu tenho noção, ou eu visualizo o que pode acontecer se fosse comigo, o que poderia ter acontecido se fosse comigo. Perfeito. Mas o ter esse direito de não menstruar, de não querer ter filhos, eu acho que é o cuidar do sagrado feminino de uma forma muito forte também. Ai, maravilhoso, May. Diga, Prema. Eu só ia complementar essa questão mesmo de que sagrado feminino não se reduz a útero, né? Porque antigamente a questão era a gente ter vagina e tal, né? E aí ressignificou a questão do sagrado feminino com todo esse resgate e tal. E aí agora o negócio é o útero, tudo gira em torno do útero, né? Você vai numa roda e fala só sobre os ciclos femininos ali. E não é só isso. É muito importante que a gente não reduza a sagrado feminino a só útero, porque é isso, né? A gente está falando aí das mulheres trans, mulheres que escolheram não menstruar, mulheres que tiraram o útero por vontade própria ou não. Não reduz a pessoa a estar dentro de um autoconhecimento nesse sentido, assim, né? Usar a pílula anticoncepcional ou não. Era só para complementar mesmo esse assunto. E Exato. todos somos seres lunares, né? Quando a gente fala dessa questão do ciclo menstrual, a gente está falando do ciclo lunar. E todos somos seres lunares. Todo mundo passa por fases, né? Todo mundo passa por fases. Eu acho que talvez essa coisa também da gente tentar trazer de uma maneira diferente a sabedoria dos ciclos, de maneira mais inclusiva mesmo, né? Tratando mais dos ciclos lunares dentro de cada ser, porque todo mundo é regido pela Lua, todo mundo tem 70, 80% de água, não lembro a porcentagem direito agora, né? Mas não reduzir os círculos femininos a somente isso, né? E quando a gente, exatamente, concordo. E quando a gente fala não reduzir, não é excluir o útero, não, porque não fosse o útero, nós estaríamos aqui, não é mesmo? Então, a gente não está excluindo de jeito nenhum. O que a gente está fazendo é não excluindo o resto. Exato, exato. Porque geralmente também tem aquelas mulheres que chegam querendo, né? Um tratamento mais natural, querendo entender melhor, querendo ter um relacionamento mais gostoso com a sua menstruação. Então é o não excluir, literalmente. Exatamente, É isso. exatamente. É isso. Então, o sagrado feminino inclusivo inclusive o útero, obviamente, as suas questões todas, inclusive falar das questões sombrias disso, não só como se fosse uma coisa imaculada e, né, não, tem muita. Quando a gente fala de maternidade, precisa passar pelas questões do não quero ser mãe, precisa passar pelas questões do luto na maternidade e também de toda a beleza que é quando a pessoa quer ser mãe ou, né, se lida bem com sua maternidade, que tem muita beleza nisso também, né? Tem muita beleza. Então, eu acho que o Sagrado Feminino Inclusivo é sobre isso, né? Ninguém está excluindo. E qualquer fala que seja excludente, que seja inferiorizando questões, seja menstruação anticoncepcional, útero e tal, ela deve ser ponderada. Sabe por quê? Porque eu vejo que as pessoas elas se sentem muito à vontade de botar o dedo para falar como que a mulher tem que fazer as coisas, como que ela deve fazer. As pessoas sentem muito à vontade de apontar onde uma mulher errou. Já reparou? A sociedade, as pessoas sentem muito à vontade de dizer onde você errou, né? Mas se fosse um homem, talvez o tratamento seria diferente, né? Talvez não teria coragem de trazer isso. Então, por quê? Acho que é importante a gente refletir sobre isso também, né?
Todo mundo se sente muito à vontade de criticar como uma mulher faz as coisas, né? E pouco sobra para estar realmente em apoio ali. De repente, às vezes, para até trazer um outro olhar para essa mulher, mas sem que seja um tom de crítica, né? Diga, prima. E queria só fazer um adendo também, né? Que a Manu falou sobre a questão de ela escolher não ter filhos. Eu também não tenho filhos, né? Eu perdi o Gabrielzinho logo lá no comecinho da minha vida e depois não engravidei mais. Isso, até um dado momento, é uma dor para mim, assim, eu ainda tenho essa coisa, né, de querer ter filho, tô com quase 40 anos, tô com 39, né, então, assim, eu percebo também, de alguma forma, esse julgamento de mulheres que, ai, querem estar na minha roda, mas aí, mas não tem mãe na sua roda, mas não tem criança na sua roda. Claro que tem, mas é isso do julgamento, o olhar da pessoa, né? A pessoa, quando ela tá julgando, ela olha para onde ela quer ver. Exato. Não vai lá olhar o histórico, as fotos, os vídeos para ver se tem uma criancinha perdida. Claro que tem. Claro que tem Exato. mãe. Aí vai julgar só porque eu não tenho filhos Ué, e mas levo roda para se a pessoa está incomodada, venha traga a sua criança. Seja você a mulher com a criança, ué, se esse é o ponto. É isso, assim, muitas vezes nós somos socializadas para ser combativas umas com as outras, rivalizar umas com as outras, ficar apontando, e é isso, né? Todo mundo se sente muito à vontade de apontar, ai não, mas a Manu aqui, nananana. Pois é, né? A ideia de falar de sagrado feminino inclusivo é trazer esse olhar, assim, cara, ouve, né? É, traz a sua fala, traz o seu ponto, o seu contraponto, mas de uma forma que seja construtivo também, né? Mas é que estou muito cansada, porque é muito. A gente entende, acho que foi a prima mesmo que trouxe, às vezes essa raiva ela é importante mesmo, para botar para quebrar, mas ela não pode ser o combustível único da nossa vida, né? Ela não pode ser. Nesse ponto, vou até pegar você mesmo, prima, para começar. Como que a gente pode, dicas, né, para a gente para a gente finalizar nosso papo aqui, dicas de como que a gente pode fazer um feminino inclusivo sem entrar, sem que isso se torne um tokenismo, né? O tokenismo, para quem não sabe, é aquela característica de certas empresas e lugares que vão incluir, não porque ele gosta, mas porque pega bem, entendeu? Então, tipo, ai, cara, detesto mulher falando de gravidez, mas eu vou incluir aqui para não encher o saco. Ai, não gosto de mulheres trans, mas eu vou colocar aqui só para pegar bem. Eu acho que a gente, na nossa fala, eu acho que vocês já entenderam, mas eu queria ouvir a última fala de vocês sobre isso. Eu acho que vocês já entenderam, né? Que a grande questão, percebo, é a gente se colocar como aprendiz, é olhar os nossos preconceitos, reavaliar as nossas condutas, perceber e tentar se colocar como aprendiz e como alguém que o mundo não gira em torno de você e das suas dores, embora elas devam ser ouvidas, sim, porque se está no lugar onde elas não são ouvidas e não são levadas em consideração, então você tem que rever se esse é o lugar para você. Mas como que a gente pode dar de dicas, né? O que a gente pode dar de dicas para que as pessoas percebam, será que você está realmente sendo inclusiva ou você está querendo só pagar de boazinha, né? Diga, prima. Vamos lá. Antes de entrar nesse assunto, eu queria trazer uma breve reflexão assim a respeito dessa questão do racismo, né? Que às vezes, inconscientemente, as pessoas elas fazem um racismo reverso. Por exemplo, vai falar do preto. Ai, o preto, mas ninguém tem uma voz melhor para cantar do que o preto. Aí o preto, mas você já viu aquela pele? Quem que tem uma pele saudável, bonita daquele jeito? Então, isso é muito delicado e a gente tem que estar muito atenta com isso, assim, em qualquer sentido, né? Eu só usei o exemplo do preto, mas para a gente não fazer esse racismo reverso de, eu estou elogiando, mas não é um elogio, né? Enfim. E trazendo aí para a questão que você trouxe, assim, uma coisa que eu aprendi na minha prática mesmo, porque logo no começo ali, assim, né, há 10 anos atrás, mais ou menos, eu era muito crua mesmo nesse sentido, né? Eu também estava aprendendo, eu acredito que todas nós aqui, quando a gente
se sentiu chamada pelo sagrado feminino foi para curar as nossas próprias dores, assim, né? Então eu também estava ali naquele meu processo de me descobrir, e conforme eu ia me descobrindo, eu ia levando aquilo para as outras mulheres também, né? Ninguém dá o que não tem, e é para a vida inteira isso, a gente segue sementinha. Mas assim, eu fiz bastante merda no começo, porque eu abria, abria vaga para CD, abria vaga para mãe solteira, desempregada. Eu divulgava os meus trabalhos assim, com as vagas, tipo, tantas vagas para tal. E aí eu fui percebendo assim que não só era uma coisa, é essa questão do, entre aspas, racismo reverso, né? Mas também tem muita gente que chega para se aproveitar disso. Eu tive muita experiência negativa, assim, de pessoas que chegavam falando que, tipo, é isso, é aquilo, e a pessoa, de alguma forma, distorceu toda a coisa, enfim. Enfim, são experiências que a gente vai aprendendo. E aí, hoje, como que eu costumo fazer? É o que eu encontrei, assim, para isso. Eu não divulgo mais. Não divulgo mais. Porém, se a pessoa ela realmente ela tá interessada em vivenciar aquilo, que é isso, né? A pessoa que ela não tá interessada, que ela chega só para julgar e apontar o dedo, é a pessoa que vai fazer bagunça, anarquia depois. Então, assim, se a pessoa ela tá interessada, ela quer fazer, ela chega em mim e ela fala: "Nossa, eu queria tanto tal, mas eu não tenho condições agora". E aí eu posso abrir uma vaga para ela, eu posso abrir uma bolsa para ela. Eu posso facilitar ou, sei lá, trocar. Às vezes eu nem ofereço troca, a própria pessoa, a tanta a vontade que ela tem de estar ali, ela fala: eu posso trocar com você com tal coisa". Então, assim, é claro, tudo é conversa. Para quem quer estar ali, né, a pessoa ela chega e eu quero estar aqui, como é possível? Enfim. E aí, Hugo, quem sou eu para negar? E assim, vou falar uma coisa, gente. Eu sei que não é o assunto aqui, né? Mas tem umas rodas de feminino que eu faço, que é a guardiã do útero, que a gente passa uma bênção mesmo para a linhagem uterina da pessoa, né? Assim. E já chegaram homens para mim duas vezes que eu divulguei essa roda, chegaram homens para mim, olha, eu achei muito interessante, eu sei que é só para mulher, mas eu gostaria de saber como que é possível, porque tem um problema tal com as mulheres da minha família. Como que é possível eu receber isso? Tem como? Eu vou negar desse cara receber essa bênção se ele quiser? Então, assim, confesso para vocês que até teve rodas de feminino que homens quiseram estar presentes e eu deixei, porque quem sou eu para negar esse homem, que com certeza ele está muito mais ali naquele feminino querendo se curar também de alguma forma, né? Claro que assim, eu conferi com as mulheres antes se tudo bem, porque a roda é nossa, mas jamais que eu vou negar também a pessoa que ela sente de estar ali presente naquele momento para receber uma cura para ela, para a família dela, para a mãe dela, o que quer que seja, enfim. É dessa forma que eu venho fazendo, assim, e também estou aprendiz, também estou aqui ouvidos para vocês, para ver como que a gente consegue organizar isso da melhor maneira também, né? É É. isso. É legal. Eu acho que com relação a homens, eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que a gente tem que incluí-los, minha opinião também, galera. Vocês que estão vendo a gente aí também dê opinião aí. Eu acho que a gente deve incluí-los. Eu sou filha de um homem, eu casei com um homem, eu tenho um filho. Eu acho que a gente deve incluí-los, sim, mas eu acho que eles já têm muito espaço, né? Então, quando eles começam a querer entrar nos nossos espaços, mesmo que sejam homens que queiram se curar, eu acho ótimo que sejam, eu acho que pode ter um trabalho voltado para eles, para essa cura do feminino para eles. Porque o que acontece? Eles podem estar querendo se curar, eu acho isso ótimo, mas eles foram socializados como homens. O mundo deles foi feito para eles por eles, né? Então, eu acho que é a mesma coisa, é parecido com eu, como uma mulher branca, querer estar no círculo de mulheres pretas. Porque eu tenho lições, porque tenho uma bisavó minha que era preta.
Eu acho que eu posso estar lá para aprender, eu acho que o trabalho precisa ser outro, sabe? Não sei, eu acho, assim, pode ser que não tenha a ver, mas eu penso mais ou menos isso, assim, sabe? Eu acho que deve incluir. Diga, Prima. É nesse sentido mesmo. Eu entendi muito do jeito que você trouxe, muito É. mesmo. Mas realmente a necessidade, talvez, da gente tentar trazer um trabalho mais misto, Ah, eu né? acho Não legal. divulgar como sagrado feminino, porque realmente esses caras, eles querem saber o que que a gente fala, eles querem conhecer os nossos ciclos também, eles querem Uhum. conhecer mais sobre como lidar com a mulher, né? É, super Assim legal. como é muito importante para a gente ter essas pessoas excluídas, né, que a gente está querendo trazer para o nosso círculo, para a gente entender a realidade dessas pessoas, né? É essa a ideia, Exatamente, eu literalmente. adorei. Eu adorei. Inclusive, eu acho muito legal fazer assim círculos mistos. Eu acho que tem umas coisas assim que podem ser bem legais, assim, bem bacanas. Eu acho também que tem uma questão sobre a gente de dicas, né, que eu posso dar para vocês também. Eu acho que, por exemplo, é, vou dar dois exemplos que aconteceram comigo para ilustrar isso, né? Naquele primeiro círculo de mulheres que eu fiz, eram por temas e tal, então eu sempre trabalhava junto com a mulher, uma mulher fazia o desenvolvimento daquele tema e eu ficava no suporte ajudando, dando dicas, né? Olha, faz assim, faz assado, traz isso, traz aquilo outro. E como que eu estruturava isso, né? Então, por exemplo, tem um tema e eu sempre trazia mulheres poderosas relacionadas àquele tema de alguma forma, ou mulheres que são símbolos de lutas e tal. Meu, super legal. E eu era jovem, né? Bem jovem, ainda tinha, como você trouxe, Prema, ainda era muito crua em algumas coisas. Eu já tinha um bom conhecimento de várias coisas, mitologia, terapia, enfim, um monte de coisa, mas algumas coisas eu ainda não estava ligada. Cara, foi muito legal, porque aí chegou no finalzinho, eram 13 encontros. Lá no 11º encontro, mais ou menos, a mulher que estava acompanhando era uma mulher negra, que inclusive é minha filha espiritual hoje, né? E beleza, e aí ela trouxe o tema, ela veio um dia em casa, que eu sempre marco ela assim com as meninas, né? Antes do encontro, elas trazem pra gente conversar, pra ver, e aí, como é que você vai fazer, como que vai fazer e tal. E quando ela trouxe as mulheres com relação ao tema, o tema era sobre o passar do tempo, passado, presente e futuro. Então, como que a gente vive o tempo e tal. Ela trouxe um monte de mulheres maravilhosas, e ela trouxe todas mulheres negras, né? Mulheres muitas das quais eu conhecia, algumas não, mas muitas das quais eu conhecia. E naquele momento eu me dei conta que, cara, nos outros 10 ou 11 encontros, quando eu trouxe essas mulheres, ou as mulheres trouxeram, não havia uma mulher negra. Eram várias mulheres maravilhosas, poderosas e tudo mais, mas por que não havia uma mulher negra? Porque o meu olhar estava enviesado. Porque eu vivo num mundo feito de brancos para brancos. Então, meio que eu não me liguei, né? Naquela visão de que, não, na verdade somos todos iguais. Não, mas somos tratados iguais? Não somos. Então, até que isso seja uma realidade, a gente precisa aprender a colocar isso, a olhar fora da sua bolha, olhar para fora do seu umbigo. Então, eu acho que uma dica que eu dou é a gente não ter vergonha de momentos que a gente reconhecer esses momentos, como você trouxe, né, prima? Pô, no início eu fazia assim, cara, não faz mais assim, porque aí isso também pode atrair pessoas que são mal intencionadas, né, que querem se aproveitar. E uma das coisas mais feias que existem são pessoas que querem aproveitar de pautas genuínas, de lutas genuínas, para crescer em cima disso, né? Eu acho isso péssimo. Então a gente vai aprendendo a lidar. Então, isso é um exemplo, assim, acho que a gente se colocar assim, cara, você vai ficar assim, nossa, né? Putz, cara, eu não me liguei disso. Pois é, isso mostra, nesse exemplo, essa questão do racismo que está introjetado na gente. A gente é socializado de branco para branco. E uma outra coisa é, sempre que a gente for fazer alguma coisa para, para alguma minoria e tudo mais, a gente não faz parte dessa minoria, mas a gente quer ser aliada dessa minoria, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado para não protagonizar a luta do outro. Então, eu vou dar um exemplo. No Pagãos pela Terra, que é um evento que a gente faz aqui na escola todo ano, a gente fez uma arrecadação de alimentos para destinar
para a articulação dos povos indígenas. Então, quando a gente falou para as pessoas que vinham, a gente falava: olha, a gente está arrecadando alimento, então traga um alimento. Quando a gente divulgou o evento, traga um alimento, porque esse alimento vai ser doado para uma aldeia indígena. E aí eu entrei em contato com um amigo nosso, que já foi aluno da escola, que é muito dentro da luta indígena, e já fiquei combinado com ele para onde que ia destinar esses alimentos. Quando a gente foi destinar esses alimentos, eu não fiz nenhuma propaganda. Eu estou falando aqui para exemplificar isso. Eu não fiz nenhuma propaganda. O que eu fiz foi prestar contas nos grupos internos da minha escola e para as pessoas internas que organizaram, da administração, que organizaram o evento, né? Que é, no caso, a nossa tradição de bruxaria. Foi isso que eu fiz. Por quê? Porque a gente precisa, eu acho que boas ações precisam ser faladas para outras pessoas quererem ajudar, mas a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não utilizar certas ações sociais para protagonizar a luta do outro. Ai, olha só os brancos legal que ficam arrecadando comida. Ai, eu sentiria vergonha disso. Então eu acho que a gente vai errar em vários aspectos quando a gente fala de minorias, de marcadores, de tudo mais, dessas intersecções, mas eu acho que o importante também é a gente se colocar como aprendiz, e o que a gente aprendeu, a gente partilhar. Olha, eu acho que assim pode funcionar legal, você consegue fazer uma ação bacana, ser aliado de uma causa, sem querer ser a estrelinha do momento, e sem que isso, mesmo que você não queira, sem que isso pareça, porque às vezes você não quer, mas fica parecendo que você quer aparecer, né? Tati, e para você, como que é isso? Você até levantou a mão, já vou passar a bola para você. É que a sua fala me lembrou o caso que a gente viu da Globo, né? Do Luciano Huck lá, que foi lá na aldeia e uma coisa assim absurda, né? Eu fiquei revoltadíssima com as manchetes, com as notícias que eu vi. Eu falo, mano, não é assim. Mas enfim, né? Tá aí, tá feito, já aconteceu. Mas a gente precisa tomar realmente esse cuidado, né? É, na minha vida, eu sempre tive contato com pessoas excluídas, né? A minha mãe, ela trabalhou sempre com o que hoje é chamado de pessoas especiais, né? Na época não eram chamados assim. Então, a escola da minha mãe para essas crianças era dentro da minha casa. Então, o diferente de mim sempre foi muito comum, porque eu acordava, tinha gente de todos os jeitos aqui em casa, com todas as dificuldades que eu não imaginava. Então, o diferente para mim sempre foi muito igual. Eu não via muita diferença entre eu e as outras crianças. Mas, embora eu via a diferença, mas não era diferente, era igual, entende? Era só outra criança, diferente, mas era igual a mim, criança também, e a gente brincava junto. E quando eu fui crescendo, e aí eu fui entendendo os preconceitos, né? E aí eu fui entendendo que eu era diferente delas, e não elas diferente de mim, eu era diferente delas. Então, dentro da minha criação, dentro da minha estrutura social e, consequentemente, política, é muito, é muito natural acolher o diferente, né? E eu me sinto privilegiada por isso, porque para mim é muito natural mesmo ver a outra pessoa e eu fico até curiosa para saber a história, para saber o que aconteceu, para saber como que ela vive, para saber, entende? Para conhecer aquele mundo que é aquela pessoa, né? Isso fez parte da minha vida por muito tempo. Depois eu fui entendendo que eu era diferente. E aí eu fui tendo uma postura diferente no mundo, porque, claro, uma pessoa diferente vai ter postura diferente mesmo. Então, da escola, eu sempre era a amiga de que ninguém, das pessoas que ninguém eram amigos, né? Das pessoas que ninguém gostava, eu era amiga dessas pessoas. Na faculdade, a mesma coisa, eu era amiga das pessoas que ninguém gostava, que eram diferentes, era preta, era mulher, era trans, eram, sei lá, às vezes com alguma deficiência física, né, de mobilidade ou até intelectual. E para mim não faz diferença. Para mim é só pessoa, igual e diferente de mim ao mesmo tempo, como qualquer outro ser humano que é igual e é diferente de mim ao mesmo tempo. Então, para mim, trabalhar com o diferente acaba sendo um chamado, assim, grita dentro de mim, né? Hoje eu não tenho um trabalho de sagrado feminino específico, né? Mas eu desenvolvo um trabalho de teatro dentro do CAPS AD, com dependentes químicos.
E isso para mim é muito rico, é muito, 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 muito rico mesmo, assim. Não faço divulgação disso, não me coloco, ó, eu sou, porque não sou. O que eu falo para eles, eu só andei um caminhos que vocês ainda não percorreram, que vocês podem percorrer, né? Todo mundo pode percorrer. Então eu tô aqui só para transmitir a arte, o teatro como ferramenta de sociedade. Não é nem de transformação, porque quem se transforma é a pessoa, né? Eu só jogo a ferramenta ali e dá esse apoio para a pessoa, né? Então, quando a gente fala de tokenismo, nossa, isso me incomoda profundamente. Vem um ser humano dentro de mim que eu fico irada, assim, sabe? Eu não consigo sentir verdade, veracidade nisso, sabe? É muito artificial para mim. Mas eu entendo que a minha história, que é diferente mesmo, que eu cresci diferente mesmo, com pessoas diferentes e tal. Então, na minha linguagem e na minha postura hoje na vida, eu tomo muito cuidado com isso, para não ser uma branca, né? Ai, olha como ela está fazendo o papel de boazinha lá com. Não. Não sou essa pessoa. Inclusive, lá na minha fala com eles, eu me coloco como igual, porque eu sou igual, né? Ah, mas você não é dependente químico, será? Eu sou fumante, não é mesmo? O que que eu tenho de diferente nisso? Né? Eu não sou diferente. Então, eu penso que pra gente, uma dica, né, pra gente não cometer esse tokenismo, é a gente se ver como a gente é, né? A gente não é maior ou melhor do que ninguém. Às vezes a gente percorreu um caminho por mais tempo do que alguém, então a gente sabe um pouco mais sobre aquele caminho. Mas quando o outro vai percorrer o caminho, ele ainda vai percorrer o caminho dele, né? Então a gente se colocar com todas as nossas diferenças, com todas as nossas semelhanças, com todas as nossas conquistas e também com as batalhas perdidas, eu acho que é importante para a gente não cometer isso. Para a gente não entrar nesse discurso que é só uma foto bonita no Instagram para vender. Não, é o meu comportamento diário de vida. Eu trato as pessoas assim, né? Eu vou nos lugares e eu não vou olhar mal para a faxineira do shopping. Imagina, oi, tudo bem? Dá licença, desculpa que eu estou atrapalhando o seu trabalho, né? Eu já trabalhei como serviços. Pesado falar isso, mas eu já trabalhei com serviços que são invisíveis e que as pessoas não olham. E quando você está servindo alguém, as pessoas não te olham. Isso é muito ruim. Eu já fui invisível em N serviços que eu prestei, e isso é muito ruim. Eu não consigo lidar com alguém sendo invisível, eu não consigo não ver aquela pessoa, aquele ser que está ali. Né? Então, eu acho que isso é uma postura de ser humano, de indivíduo, né? De um indivíduo diferente, com uma consciência diferente, com uma postura diferente de vida. Eu não consigo ver uma pessoa que está em estado de vulnerabilidade na rua e fingir que eu não olho ou atravessar a rua para não ver. Eu não consigo. Se bobear, eu paro, troco uma ideia com a pessoa, ainda dou o que eu posso ajudar, se eu puder ajudar de alguma forma. Às vezes só dou um sorriso e bom dia, que é tudo que eu posso ajudar. E isso eu sei que vai transformar a vida daquela pessoa. Porque quando a gente é invisível e quando a gente fala de incluir, a gente está falando de pessoas que são invisíveis em outras sociedades, em outros meios. Elas precisam ser vistas. Né? Eu lembro que quando eu tinha uma pousada em Campos do Jordão, eu era tudo na pousada, né, gente? É uma mini pousada. Então eu era a faxineira, eu era a arrumadeira, eu era a cozinheira e eu era a empresária. E quando eu estava nos quartos, limpando o quarto ou servindo o café da manhã, o almoço, as pessoas não me olhavam, não me cumprimentavam. Mas aí, quando eu estava vestida de empresária para receber a pessoa ou para fazer a cobrança, aí era outra coisa. Eu já trabalhei em shopping. Shopping é uma coisa que você é invisível. Se você não está ali vendendo, olhando no olho do cliente, olhe lá, porque às vezes ele te olha no olho e você ainda é invisível. Então, para mim, fazer fotinho bonita para parecer bonita, ai, não, não dá, eu não consigo, eu tenho vontade, me vem uma fúria, cali, sabe assim, uma coisa absurda, eu não sei lidar. É muito difícil para mim, ainda bem que eu pratico yoga, respira, medita, para poder
não perder o réu primário, né? Então a dica que eu dou é essa, é se ver igual ao outro, porque você também é invisível em alguns momentos, né? Você também tem N dificuldades e N desafios em vários momentos. Então você não é diferente do outro, o outro não é diferente de você, embora sejamos todos diferentes e indivíduos únicos. Então a minha Somos dica é todos essa, iguais, né, na medida da nossa desigualdade. exatamente. Exatamente, isso é muito, muito potente mesmo. Manuzinha, o que que você pode nos trazer de reflexão? Eu acho que a primeira coisa é a gente entender que a inclusão não é favor, é responsabilidade. Que a gente tem que ser responsável quando se fala de inclusão. Trazendo mais uma vez para a minha realidade de sala de aula. É lindo a inclusão, na teoria, mas na prática, muitas vezes, ela é só uma inserção. Eu tive uma aluna com um certo grau de deficiência intelectual, que ela era sempre colocada no fundo da sala, acho que eu cheguei a falar isso para nas nossas aulas, ela era sempre colocada no fundo da sala, porque ela tinha uma mediadora de apoio, e não seguia o conteúdo. Então, ela chegou para mim, o ano passado, quinto ano, e assim, todo aquele negócio, ela tem nível de segundo ano, eu falei, gente, minha sala está toda alfabetizada, está seguindo ali bonitinho, o que que eu vou fazer? Aí entra a inserção e não a inclusão. Diziam que ela tinha que ter tudo adaptado, atividade de educação física adaptada. Aí eu conversei com as professoras, as especialistas, tal. Quando ela chegou para mim, eu vi que tinha um rotulado. Eu acho que a pior coisa da inclusão é o rótulo que a gente coloca nas pessoas. E do meio do ano para o final, acho que do segundo bimestre para o quarto bimestre, eu resolvi fazer com eles uma roda de conversa. E eu coloquei para eles que aquilo era um ambiente seguro, onde eles poderiam falar tudo o que eles quisessem. E um dia essa aluna falou para mim que ali ela estava se sentindo tão importante porque ela tinha direito de voz. Eu falei, mas ela falou assim, porque na outra escola eu ficava lá no fundo. Eu falei, mas aqui você também fica. Não, tia, mas aqui é diferente. Eu fico no fundo para que a minha tia consiga me ajudar. Mas você não me dá tarefa diferente. E eu aprendi muito aqui, porque eu vi que eu sou igual a todo mundo. Mas tudo bem, lá na outra escola eles me tratarem daquele jeito. Eu levantei o braço e falei, não, não existe tudo bem. Você não tem que aceitar o menos, você tem que aceitar o melhor. Porque você é o melhor dentro de tudo que a gente tem aqui. E quando ela falou isso, os meus alunos, eles até batizaram essa nossa sessão de sessão lencinho, porque todos colocavam para fora tudo aquilo que estavam sentindo, então eles choravam demais ali. As crianças levantaram e foram abraçar essa minha aluna, e para mim foi muito forte, porque aquilo para mim realmente foi a inclusão. E a mãe dela falou que como ela mudou, como ela se sentiu empoderada depois daquilo, como ela se sentiu mulher pertencente. E eu acho que por isso que para mim é muito importante. E era uma menina negra com deficiência intelectual, com uma deficiência motora leve, e que se não tivesse sido plantada essa semente com ela, se ela não tivesse sido acolhida pelos demais alunos, para ela, ela seria uma mulher onde ela acreditaria que tudo bem. É como se eu tivesse transportado ela lá para 1900, onde as mulheres não tinham voz. E hoje ela vai se tornar uma mulher que vai ter voz. E até em casa mesmo, a mãe falava algumas coisas, ela começava a bater de frente. Falei, calma, não é por aí. Mas você tem que entender. E quando a gente fala sobre o tokenismo, uma mulher maravilhosa ali que a gente pode citar é a Valéria Valesca, a mulata globeleza. Então, assim, ela foi colocada ali num pedestal, onde o corpo era mostrado, e para cumprir tabela, tá vendo? Olha, as mulheres negras, elas têm um papel importante na sociedade, mas ela pode ter um papel importante na sociedade vestida também. Por que que eu tenho que estar quase numa posição de nudez para conseguir ter valor? Então é muito complicado isso. E eu terminei de ler um livro agora da Djamila Ribeiro, que é maravilhosa, que é Quem Tem Medo do Feminismo Negro. E ela coloca muito isso sobre a inclusão, onde a mulher é sempre colocada de lado. E ela fala que ela nunca foi a que queria ser namorada, ela sempre foi a que tinha o cabelo ruim. Então, assim, ela explana muito isso sobre o feminismo dentro da visão da negritude ali. E se a gente for falar sobre mulheres fortes que conseguiram trabalhar conseguiram se inserir dentro do mercado, a gente traz também a Maria Rua Borja. Ela tem uma série da Netflix que chama Maria Caprichosa. E foi muito bonito, assim, as minhas férias inteiras eu fiquei nisso, porque ela veio da periferia, de uma situação de vulnerabilidade, ela foi ganhando visibilidade,
ela chegou no Senado do país dela fazendo uma luta ali. E ela criou um sindicato de empregadas domésticas. Então, assim, olha o trabalho do sagrado feminino que ela fez com essas mulheres, porque ela colocou para cada uma delas a importância que elas têm dentro da sociedade. E a gente tem que ficar muito atento nisso também, enquanto mulheres brancas, de mostrar para as mulheres negras que elas são parte da sociedade, elas estão incluídas ali, mas não num cumprimento de tabela, que elas também podem fazer parte de lideranças dentro de onde elas trabalham. E uma outra coisa que me marcou também foi dentro do livro da Djamila, quando ela citou a Sarah Bartman. A Sarah Bartman, ela nasceu em 1879 na África do Sul, e ela era uma mulher diferente, porque ela tinha quadril avantajado, o corpo era diferente, mas por quê? Porque era parte do povo dela. E depois, e ela foi colocada em jaulas, ela era exposta ali em feiras como uma bizarrice. Por quê? Porque ela tinha uma anatomia diferente. Então, porque eu sou diferente, eu não posso fazer parte desse todo. E o que mais me chocou foi que ela morreu aí em 1789, ela morreu acho que em 1911, mais ou menos. Ela só foi enterrada integralmente depois que Mandela pediu para que o corpo dela fosse devolvido, partes do corpo dela, porque a vulva dela era exposta no museu, porque ela era uma atrocidade. E a gente, quando fala de feminismo, de sagrado feminismo, a gente fala tanto sobre o nosso corpo, sobre o poder que a nossa vulva tem, não um poder só de introdução, mas um poder de mulher mesmo. E assim, ela era exótica porque ela era diferente. Quanto essa mulher não sofreu? E o quanto essas idosas que passam, vão passar e passam pela gente não sofreram. Então, acho que assim, é até um ponto para a gente refletir de criar círculo de mulheres idosas onde elas possam se sentir parte, onde elas possam ter voz. E no estágio, dentro da faculdade, eu fiz um estágio no asilo, e assim, a nossa função enquanto estagiária de psicologia é só parar e ouvir. E como eu gosto de uma senhora que tem lá, de parar e ouvir as histórias dela, é uma coisa tão linda, é uma coisa tão rica. E a gente fala assim, poxa, se eu for 10% disso, eu já vou ser um mulherão. Mesmo já sendo, mas é que o dela, a energia dela transcende ali. É uma coisa muito, muito rica. E assim, a gente precisa realmente incluir e não só inserir. Porque para a gente, na posição de brancas privilegiadas que somos, é muito fácil tentar se colocar no lugar de mulheres negras que sofrem, mulheres negras, mulheres trans, pessoas não binárias ali, no todo disso. Então, assim, realmente o acolhimento real. E como eu tenho aprendido dentro das aulas da terapia holística com a Lua, porque, assim, eu me achava tão pequena. E hoje eu vejo que realmente eu sou uma árvore que eu preciso enraizar dentro do que eu acredito, não dentro do que as pessoas querem. Eu acho que a inclusão real, ela é permitir que as pessoas saiam das suas caixas. Eu fiz a consagração da ayahuasca esses dias e para mim foi tão claro que assim, a primeira coisa que me apareceu foram caixas abertas com bolas coloridas. Então assim, para de caber dentro do que as pessoas querem, para de caber dentro das caixas que a sociedade nos impõe. A gente é livre, mas a gente tem que ser livre com responsabilidade. Eu acho que mais do que gritar aos sete ventos que eu sou feminista, eu tenho que viver o movimento feminista, mas viver o movimento feminista é colocar todo mundo dentro dele, todas as mulheres no que fazem parte mesmo, não só classes, eu tenho que juntar. Então isso tudo tem que ser um único. É isso. Maravilhosa, Manu. Eu lembrei de uma frase que tem sido muito recorrente nessas gravações, desses encontros aqui, que é a gente ter a noção de que nós somos a mulher mais livre da nossa linhagem. Não existe nenhuma mulher mais livre que você na sua linhagem de mulheres. E isso traz para a gente uma responsabilidade. É gratificante, a gente agradece as nossas ancestrais, né? Mas a gente também tem um papel a cumprir. E o papel, eu penso que é se colocar como aprendiz, incluir verdadeiramente, não só inserir, reconhecer os nossos erros e buscar acertar, mas não se martirizar, que é o fim do mundo também, é buscar efetivamente viver o sagrado feminino, o feminismo no nosso cotidiano, no dia a dia,
aprendendo com a outra, com o outro, com as pessoas que são diferentes de nós. Entender que é muito louco isso, porque eu lembrei também do que a Tati trouxe, né, dela ter sido criada junto com pessoas com deficiência, e para ela era ok, era igual, mas ela sabia que era diferente, porque o mundo tratava essas pessoas diferente, mas ela não tinha isso dentro dela, porque na casa dela isso não acontecia. E aí, quando ela cresce, ela vai para o mundo, ela começa a dimensionar o tamanho que é a diferença entre como ela é tratada e como essas pessoas são tratadas. Isso aconteceu comigo com relação às pessoas negras. Porque como eu cresci em periferia, todas as minhas amigas, eu era a mais branca de todas. Né? Então, onde esse privilégio me trouxe, né? Onde esse privilégio me ligou de novo, não invalidando a minha própria luta como mulher, né? Porque eu também sou uma mulher que passou por muitas coisas que todas as mulheres passam. Mas é a gente isso também, né? Não, a nossa dor não é maior que todo mundo. Ela é maior para nós porque é o que a gente vive. Mas é a gente ser capaz de alteridade, ser capaz de olhar e falar, cara, eu nunca vou saber o que é isso. Eu nunca vou saber o que é isso, mas o que eu posso fazer para ajudar? Né? O que eu posso fazer para ajudar? Eu vou fazer alguma coisa efetivamente. E sagrado feminino se vive no cotidiano, no dia a dia, na escola, com as nossas filhas, sobrinhas, amigas, com as mulheres que nos buscam como terapeutas, como condutoras, com os nossos homens também, como nós tratamos esses homens, como nós corrigimos esses homens, sim. Né? E se esse homem não quer ser corrigido, talvez não seja um homem para estar com você. E aí, falando de relacionamentos românticos, né? Talvez ele não seja um homem para estar com você. Muito bom, diga, Manu. Só para finalizar, acho que acredito que parte das que vão assistir já assistiram. Tem um filme que é muito muito bonito, que é o Madame C.J. Walker, a vida e a história dela. Então, assim, é surreal e vale muito a gente assistir para a gente entender que ninguém pode pôr limite, que Exatamente. a gente não tem a rei segurando a gente ali, que a gente é livre mesmo. E Muito foi bom. um filme que mexeu bastante comigo, porque assim, a história dela é uma mulher negra que trabalhava como empregada doméstica e depois ela se tornou uma das maiores empresárias dos Estados Unidos na época. Então, assim, fica aí a dica também, vale muito a pena assistir, até para a gente se empoderar mesmo do que é nosso direito. Já assisti, é um filmaço. Muito, muito boa É. recomendação. É isso, meninas. Eu agradeço, Tati, Aracne, Prema, Manu. Agradeço demais a presença de vocês. Agradeço vocês que nos ouviram até aqui. Deixem os seus comentários. Lembrem-se, na descrição do vídeo tem os contatos das meninas para vocês entrarem em contato. E é isso. Fogo no patriarcado. Beijos para vocês e até o próximo vídeo.